E aí, galera, beleza? Tudo tranquilo? Vamos falar hoje um pouco sobre probabilidade. Primeiro, vale a pena ressaltar e lembrar que probabilidade ela é uma área da matemática que está em estudo há pouco tempo, ela é recente comparado com outras áreas, como por exemplo geometria, como por exemplo números, álgebra. Essas áreas já são bem mais antigas, né? Antigas tipo 300 anos de Cristo, 200 anos de Cristo, já se começou a estudar isso. Claro que o desenvolvimento se veio mais no século 12, 13, nessa etapa mais ou menos. Mas probabilidade, é interessante lembrar também que teve origem, da onde que surgiu a ideia do estudo da probabilidade. Se deu origem nos chamados jogos de azar, como jogos de carta, jogos de tabuleiro que envolvem dados, esses tipos de jogos, né? Não quer dizer que é uma coisa ruim, tá? O estudo da probabilidade é muito interessante e se aplica hoje aí em muitos lugares, inclusive em empresas, dá para se usar muito aí o estudo da probabilidade, tá bem? Pensa assim, ó, quando a gente fala probabilidade, estamos querendo dizer quantas possibilidades. Mais ou menos isso, tá? Vai pensando nesta ideia. Então, quer ver como a gente vai entender? Inicialmente, nós vamos ver três etapas, três pedacinhos que são pontos assim de partida para se estudar a probabilidade. E o primeiro deles é entender isso daqui, ó, o que nós chamamos na probabilidade de experimento aleatório. Você já sabe que aleatório não existe ordem, não existe um sentido exato que vai acontecer, né? É aleatório, então pode acontecer qualquer coisa. E a gente chama de experimento, que é um acontecimento dentro da probabilidade, tá certo? O que seria um experimento aleatório? É o experimento que, mesmo a gente repita ele várias vezes, do mesmo jeito, com a mesma intenção, ainda assim ele apresenta resultados imprevisíveis. Está aqui uma palavra-chave, né? Imprevisíveis. Quer dizer, pode ser um resultado como pode ser o outro. Se for com números, pode ser um número como pode ser o outro. Se for o que a gente mais estuda na probabilidade, que é o lançamento de dados, né? Então ele pode ser absolutamente improvável, tá certo? Bom, então, exemplos de experimentos aleatórios. Lançamento de um dado é um experimento aleatório. O lançamento de uma moeda, sabe quando você vai tirar cara ou coroa? Joga a moedinha? É um experimento aleatório, né? Por quê? Existe pelo menos duas opções. No caso da moeda, existem sempre duas, né? Ou cara ou coroa. No lançamento de um dado comum com esse tem 6 opções diferentes, então ele é absolutamente aleatório, né? Sorteio tá conhecida a rifa, né? A galera vende as rifas lá e aí, dia tal é o sorteio. Esse sorteio é aleatório. Você coloca na caixinha lá todos os papeizinhos, né? Alguém joga para cima, pega um assim, é um experimento aleatório. E um dos mais conhecidos é o tal do bingo, né? É muito aleatório. O número que vai sair, a pedra, né, que vai sair na hora que gira lá o globinho lá, né? E também é muito aleatório a pessoa que vai conseguir preencher a cartela. Por quê? Porque os números que compõem a cartela do bingo, eles também são gerados a partir de um aplicativo, vamos pensar assim, né, vai ficar mais fácil, de um aplicativo que ele trabalha com a aleatoriedade, tá? Então, aquelas cartelas ali, elas não são escolhidas, uma pessoa assim, vou colocar o número 2, o número 7 e o 15. Não, eles são absolutamente aleatórios, tá bem? Querem ver como é aleatório? Bom, vamos lá, eu vou jogar esse dadinho aqui, ó, algumas vezes. Opa, foi pra fora. 5, 1, 3, olha lá, 5, repetiu o 5. Aqui foi o 3 de novo, 3 de novo, 4, 1, tá vendo? Ó, é aleatório, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode fazer uma aposta, né? Ó, eu aposto com vocês e que eu vou tirar 6. Aí, perdi. Aí, de novo. Tá vendo? Então, o lançamento de um dado é um experimento aleatório, beleza? Um segundo item importante no estudo da probabilidade é o que nós chamamos de espaço amostral.
O que seria o espaço amostral? Alguns momentos, alguns exercícios, inclusive, ele pergunta qual é o espaço amostral, mas também às vezes é perguntado quais são as possibilidades. Dizer espaço amostral ou perguntar, né, ou dizer todas as possibilidades quer dizer a mesma coisa, tá? Então, o que seria o espaço amostral? É o conjunto de todas ou de todos os resultados possíveis de um experimento, né? Então, se você tiver um exercício lá que fala de algum evento, algum experimento aleatório e pergunta qual é o espaço amostral, quer dizer, é para você listar, fazer uma lista com todas as possibilidades possíveis. O espaço amostral nos mostra isso. Ele tem uma amostra de tudo que pode acontecer. E nós vamos fazer uma pequena brincadeira aqui para vocês entenderem, tá certo? Ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos supor que a gente tá num, sei lá, em algum joguinho lá, e aí a gente fez o seguinte combinado. Vai receber o prêmio se alguém tirar nos dadinhos rosa e o 6. Essa vírgula aqui, ó, esse formato de escrever é o formato mais comum que a gente usa para se escrever os resultados possíveis, tá? O espaço amostral. Aqui, a primeira, antes da vírgula, é um dado, depois da vírgula é outro dado. Eu escolhi assim para ficar um pouquinho diferente, né? Para não usar dois dados com números, eu escolhi esse dadinho aqui, ó, que ele tem três cores diferentes, ele tem rosa, azul e verde, tem dois rosa, dois azul e dois verde, tá? Então a chance de sair é igual para cada cor. E aqui o dadinho numérico. Então o primeiro dado vai determinar a cor, a primeira informação, e o segundo dado vai determinar o número. Tudo bem? Bom, mas antes de eu jogar eles para ver se eu consigo receber o prêmio, nós vamos preencher aqui, ó, com as possibilidades. Por isso que tem essas tabelinhas aqui, com as possibilidades que eu tenho ao jogar esse daqui. Eu vou começar a preencher o primeiro junto com vocês, depois eu pauso, termino de preencher para que o vídeo não fique tão longo. Vamos só entender a ideia. Vamos supor que ao jogar o primeiro dadinho, que é o de cor, eu consegui o verde. Então, o que vai acontecer? Eu vou anotar aqui, ó. Verde. Tá. Então, eu vou estabelecer o verde como fixo para todas essas opções aqui. Verde, verde. Por quê? Porque com o verde, existe a possibilidade de eu tirar verde e 1. Concorda comigo? Verde e 1. Existe a possibilidade de eu tirar verde e 2. Concorda? Verde e 2. Então, aqui verde e 2. Existe a possibilidade de eu tirar o verde e o 3. Percebeu o que eu fiz? Eu fixei a opção verde e nós vamos colocar então todas as opções aqui, ó. Verde e 4, verde e 5, verde e 6. Tudo bem? Então existem, concorda que cada uma dessas é uma opção. Quando eu jogo os dadinhos, por exemplo, eu vou jogar os dois juntos, ó. Vamos ver. Ó, aqui saiu do campo de visão, mas saiu azul e 1. Ah, mas então este azul e 1 já é outra possibilidade. Azul e 1. Poderia sair com o 2? Sim. Poderia sair com o 3? Sim. E aqui será marcado o rosa. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou preencher essa tabelinha e aí a gente conversa assim que eu terminar de preencher. Bom, está preenchido nossas tabelas, tá? Nossas opções, né? Então, observe o seguinte. O que a gente fez? Fixamos uma informação, fixamos aqui o verde e todas as opções que eu tenho com o verde. Verde com 1, verde 2, verde 3, verde 4, verde 5, verde 6. Fixamos o azul. Azul com 1, azul com 2, com 3, com 4, com 5, com 6. Fixamos o rosa. Rosa com 1, rosa com 2, rosa com 3. Assim a gente listou todas as opções possíveis, tá? E no caso, então, receberia o prêmio se eu tirasse rosa e 6. Vamos testar? Vou fazer minha única tentativa aqui. Quase, galera. Rosa e 4. Quase ganhei, né? Mas é isso aqui, ó. Então, quando a gente pergunta qual é o espaço amostral, é escrever, listar, anotar todas as possibilidades daquele experimento aleatório. O que nós chamamos na estatística, no estudo da probabilidade de evento, é
qualquer subconjunto de espaço amostral de um experimento. Entendi nada, né? A gente fala assim, entendi nada. Vamos traduzir? Evento é aquilo que eu quero que aconteça. Quando eu falo subconjunto, é um grupo menorzinho que está dentro do espaço amostral. Isso quer dizer subconjunto, tá bem? Então, no exemplo anterior, quando a gente escolheu a opção rosa e 6, isso daqui é um evento, tá? O evento que eu queria que aconteça, o evento é uma quantidade específica de um experimento, tá bem? Então, o evento que eu tinha escolhido era o evento rosa e 6. Quando acontecesse isso, quando acontecesse esse evento, então eu seria o ganhador daquela aposta, daquele prêmio, daquele bilhete, certo? Então, o evento é uma parte das possibilidades que tem dentro do espaço amostral. No caso, o rosa e 6 eu escolhi um só, né? Uma opção só. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, assim, ó. Vai ser o ganhador quem tirar azul no dado de cores e um número maior do que 4. Maior que 4. Aí eu teria mais opções, né? Eu teria o azul com o 5 e o azul com o 6. Né? Seria, então, duas possibilidades. Então, cada um desses daqui, ó, é um evento. Ou seja, é um acontecimento dentro do espaço amostral, dentro das possibilidades que eu tenho, ok? Agora a gente vai ver o último de hoje, que é o chamado princípio multiplicativo da contagem. Galera, presta bem atenção que isso aqui é muito importante, a gente usa muito. O que seria isso? Ó, observe o seguinte. Quando o experimento ele é composto por mais de uma etapa, quando nós falamos do dadinho de cores e de números, nós tínhamos feito a aposta de eu lançar ele uma única vez. Então, nós dizemos que ele teria uma única etapa, o lançamento das duas opções. Tá certo? Agora, quando nós temos um experimento composto por mais de uma etapa, a gente vai usar o princípio multiplicativo da contagem. Tá bem? Neste caso, o que eu faço? Basta multiplicar o número de possibilidades de cada etapa. Tá certo? Depois a gente vai voltar no outro exemplo para vocês entenderem como é que funciona isso. Mas eu vou fazer um exemplo bem simples aqui e muito comum, ó. Serão lançados 3 moedinhas. Qual é o objetivo quando a gente lança a moeda, galera? Hein? É cara ou coroa, né? Então vamos fazer assim, ó. A gente vai chamar o cara de K e o coroa de C. Tudo bem? Para ficar mais fácil da gente entender, né? K é a cara, C é a coroa. Quando eu lanço a moeda, eu tenho duas opções, cara ou coroa. Se eu vou ter o lançamento de 3 moedas, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fazer isso daqui, ó. Primeira moeda, aí aqui, segunda moeda, aqui, terceira moeda, tá certo? Por que eu coloquei essas barrinhas? Aqui nós vamos colocar a quantidade de opções, a quantidade de possibilidades que eu tenho para cada lançamento de moeda. Vou lançar a primeira moeda. Quantas possibilidades eu tenho? Cara e coroa. 2 possibilidades, tá certo? Vou lançar a segunda moeda. Quantas possibilidades eu tenho? 2 também, pois é cara e coroa, né? Vou lançar a terceira moeda. Quantas possibilidades eu tenho? 2 também. Como é que eu descubro o total? Ele pergunta aqui, ó, quantas possibilidades diferentes existem? Quantas? Basta multiplicar. Por isso é chamado de princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. Então, vou fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tenho 8 possibilidades diferentes para quando eu lanço 3 moedas, né? Lancei uma, tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. Lancei a outra moeda, cara ou coroa. Lancei a outra moeda, cara ou coroa. Tudo bem? A gente poderia escrever essas possibilidades, certo? Poderíamos escrever sem problemas, né? Como a gente vai ter as três moedinhas, a gente pode escrever quem são, para a gente ter o nosso espaço amostral. Tudo bem? Vamos fazer isso? Vale a pena lembrar ainda que, observando a pergunta, eu coloquei quantas possibilidades, então já está respondido. Mas se eu quiser entender um pouquinho melhor quais são essas possibilidades, aí eu vou escrever o espaço amostral, né? Que eu colocar por escrito, fazer a nossa lista de possibilidades, tá bom? Eu escrevi aqui as possibilidades para que não tomasse muito tempo, ficasse um vídeo muito longo, tá? Então, lembrando que K é o cara, C, coroa. Tem as opções cara, cara, cara. Como assim?
A primeira moeda lancei, saiu cara. Segunda moeda lancei, saiu cara. Terceira moeda lancei, saiu cara. Aqui, lancei a primeira moeda, cara. Segunda, cara. Terceira, coroa. Aqui, primeira cara, segunda coroa, terceira cara. Tudo bem? O que eu fiz? Só para vocês entenderem. Eu fixei o primeiro, fixei o segundo. Cara, cara. Aí eu inverti aqui, ó. A terceira opção. Cara, coroa. A terceira moeda, né? Depois, vamos trocar a segunda, ó. Cara, cara, mantive aqui. Coroa, coroa. E aí a gente vai trocando, tá? Eu escrevi a lista de possibilidades. Estas possibilidades aqui é o que nós chamamos de espaço amostral. Tá? Então, quando eu faço a lista de todas as, escrevo todas essas possibilidades, eu estou encontrando o espaço amostral. Aqui, usando o princípio multiplicativo, é para nós encontrarmos a quantidade, quantas possibilidades diferentes. Percebeu a diferença? Quando a gente fala espaço amostral, é para escrever tudo, todas as possibilidades. E aqui, quando a gente pergunta quantas possibilidades, eu uso a ideia do princípio multiplicativo, tá bem? Só para a gente aproveitar a ideia ali e mostrar que também daria certo aqui. No caso, a gente queria aqui escrever o espaço amostral, beleza? Esse é o nosso espaço amostral, tá? Espaço amostral. Agora, quantas opções nós temos aqui? Vamos calcular essas opções usando o princípio multiplicativo? Quer ver como fica bem facinho? O que diz o princípio multiplicativo? Se você tiver duas etapas ou puder repartir o teu evento em duas etapas diferentes, você usa o princípio multiplicativo. Nós temos duas etapas aqui. Nós temos o lançamento de um dado de cores e temos o lançamento do dado numérico, né? Então aqui são as cores e aqui são os números. Quando a gente lança o dadinho de cores, que é aqui, quantas opções eu tenho? 3, né? Verde, azul e rosa. 3 opções de cores. Quando nós lançamos o dado numérico com numerozinhos, eu tenho quantas opções? 6, né? De 1 a 6. Usando o princípio multiplicativo, 3 vezes 6, 18 possibilidades. E olhe nas nossas tabelas como dá 18. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 tabelinhas com 6, 18 também. Tá? Então, o princípio multiplicativo nos ajuda a descobrir a quantidade de opções, quantidade de possibilidades, enquanto o espaço amostral nada mais é do que nós mostrarmos quais são essas possibilidades no formato assim, de uma lista, de uma tabela. Beleza? Esse é o início para a gente começar a falar sobre probabilidade. Nas próximas aulas, a gente vai estar, então, fazendo um estudo exatamente da quantidade, qual a probabilidade de eu acertar. Tá bem? É isso por hoje. Valeu, galera. Até mais.